Daí, pessoal, a gente tá aqui em São Paulo no PlanejaCast, mais um episódio. Eu, Nil Simon, lá de Curitiba, meu colega lá do Tocantins, Arcedino Concesso, e Eugênio Aleixo, lá do Goiás. Não, e só o detalhe, né? Aqui tá 14 graus, eu saí de 30 e o Arcedino lá do Tocantins saiu de 50. Então nós estamos passando sombra. frio aqui. Meu Deus, eu não posso falar nada, porque Curitiba tava 11. Então, eu troquei um frio por outro. Você não conta. Não, eu tô com duas blusas, uma pra dia e outra pra noite, de frio. Complicado, né? Complicado. Você dorme com o casaco aqui daí quando você vem? Também. De calça jeans e meia. Calça jeans e meia. Meia por cima da calça ainda. Sei bem. Vamos O que lá. a gente vai falar hoje? Eu acho que a gente devia falar de acordo de cotistas. Ótimo. Sabe por quê? Porque isso traz para dentro do contexto de maneira mais clara como que fica o regramento dentro dessa composição da holding, como que fica o regramento dentro dessa composição sucessória, quem pode sair depois, quem não pode sair, se é possível, não é possível, de que forma pode fazer. Eu acho que a gente tem que tratar um pouco disso para as pessoas entenderem que não é simplesmente uma pessoa jurídica a holding, né? Sim. A gente trata isso com naturalidade porque, assim, por causa da expertise e do dia a dia, a gente está convivendo com isso o tempo todo. Mas quem está nos ouvindo, às vezes, não tem essa perspectiva e não sabe como que isso é feito. Acha, mas como é que eu faço esse regramento? É no contrato social da empresa? É um contrato particular feito entre os sócios, entre os herdeiros? Como que fica isso? O que você me diz, Arcedino? Como que isso é composto? Vamos lá. Vamos dizer o seguinte, no episódio passado, eu vou trazer um exemplo assim, né? Familiar, certo? A gente tem uma holding rural, certo? Composta lá pelo pai e os filhos e a esposa, certo? E precisa fazer um regramento para isso. A gente precisa regrar essa sucessão, precisa regrar essa administração, precisa regrar toda essa composição societária. Como que é feito isso, Arcedino? Excelente. O que acontece, Nil Simon? O contrato social, por exemplo, vamos trabalhar com o acordo de sócios, né? Ou acordo de cotistas, como alguns preferem chamar. Existe ainda a terminologia de acordo de acionistas, né? Uhum. E aí já seria mais voltado para SA, mas vamos trabalhar num campo mais de uma empresa limitada, né? É constituído uma holding, o patriarca colocou seus bens, seu patrimônio dentro daquela estrutura patrimonial da holding, fez, por exemplo, uma doação de cotas, enfim, incluiu os filhos naquela participação societária, e agora ele precisa estabelecer as regras daquela sociedade, as regras daquela holding. E por que é importante, em primeiro lugar, a gente fazer o acordo de cotista ou acordo de sócios? A questão do acordo de sócios, o contrato social ele é um documento público. E então, por ser público, não é interessante, ou pelo menos, na minha opinião, não é conveniente a gente dispor certas questões que têm somente interesse das partes envolvidas em um documento que qualquer pessoa pode ter acesso. Isso porque o contrato social, como a gente sabe, se uma pessoa fazer um requerimento perante a junta comercial de cada estado, ele pode ter acesso àquele contrato social de uma determinada holding. Mesmo, né? Com o LGPD, hoje é possível, porque esse documento é público, né? É uma empresa pública e aquele contrato social, por lei, ele é obrigado a ser disponibilizado. Perfeito. Então, o que a gente coloca em tese no contrato social? As questões mais básicas e que a legislação exige para a constituição daquela empresa, daquela holding. As questões particulares inerentes a cada estrutura familiar, a cada tipo de pessoa que está envolvida naquela empresa, a gente trata num acordo de sócios, né? Num acordo de cotistas. Por quê? Isso é um documento particular que faz lei somente entre as partes. De toda forma, o que é importante logo de início a gente ter em mente? Que esse documento ele não pode dispor nada em contrário do que está no contrato social. É um documento complementar, não é um documento que a gente deixa o contrato social bem básico, mas aí a gente coloca no contrato social tal coisa e no acordo de sócio a gente coloca outra totalmente diferente ou o contrário do que está no contrato social. Não, o contrato social nesse caso vai prevalecer sobre o acordo de sócio. Então é um documento complementar, mas não pode ter nada em contraditório no que está no contrato social. Excelente. Perfeito. E você, Eugênio, o que você acha do acordo? O que você acha de acordo de acionistas, acordo de cotistas? Qual que é a relevância disso? Você acha que, assim, como o Arcedino falou, é bom a gente ter algo privado, né, entre a relação familiar ali, porque a gente trata essas estruturas normalmente, essas questões, não necessariamente só em estruturas familiares, também elas podem fazer parte, compor de negócios, porque a gente tem pessoas que têm essa abertura em fazer negócios com outras. Por exemplo, nós três poderíamos facilmente constituir uma holding entre nós aqui e termos negócios em comum. Isso também
também é possível, né? Não é só no âmbito familiar que pode ser constituído esse acordo de cotistas. Isso pode se estender também à questão societária como um todo, né? Na verdade, o acordo de cotistas, eu entendo ele como o Arcedino falou, como um instrumento complementar. Por quê? Você tem alguns assuntos mínimos que devem ser tratados no contrato social de uma empresa, seja de construção, seja de alteração de contrato social. Então, aquilo é o mínimo exigido por lei. Agora, existem relações familiares que, a meu ver, não devem ser expostas a terceiros, ao público em geral. Porque como todo mundo tem acesso a um contrato social, porque ele é registrado em uma junta comercial de cada estado, ou seja, é um documento público, existem particularidades de cada família que não devem ser colocadas, né? Não tem por que ser exposta. Isso, não tem por que ser expostas. Então, esse documento ele é para reger atividades, as relações internas, não externas. Ele normalmente é um contrato de gaveta que faz efeito entre as partes. E aí a gente tem que frisar uma questão. Por ele ser um contrato de gaveta com validade jurídica perfeita, né? Que não é porque é contrato de gaveta que é coisa errada. Não, ele é plenamente dentro da lei. Quer dizer mais que é um instrumento entre as partes. Isso, né? é interno. Eu acho que até pejorativo a gente usar o termo contrato de gaveta, porque dá a entender que é uma coisa que não pode aparecer porque é ilícito, mas não é nada disso. Não, mas é interna corporis. Isso, ele fica e pertence à empresa internamente, ele não deve ser publicizado. Então, ele vai ter contornos ali de aspectos muito particulares, que normalmente a família não gostaria de expor a terceiros, né? Por exemplo, a particularidade da impossibilidade de genro e nora fazer parte da empresa, né? Na ausência do herdeiro falecido, o genro entra. Não, às vezes o patriarca pode colocar isso dentro de um acordo cotista, informando que até tal geração não pode entrar genro, não pode entrar nora, ou que quem entrar tem que ter uma cláusula de barreira, por exemplo, tem que ter trabalhado na área pelo menos 5, 10 anos na concorrência, ter conhecimento, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado naquilo, até mesmo visando o negócio, né? Mas isso são relações particulares. Aí a gente tem que pensar o seguinte: o acordo de cotista, por ser particular, ele não pode ser oponível contra terceiros. Ou seja, o terceiro que quer contratar com aquela empresa, ele não é obrigado a saber, e não tem como ele saber, porque esse documento ele não teve acesso, de como seria a sucessão na ausência do pai ou da mãe, que fundaram aquela empresa. Então, é uma relação que vai reger as atividades entre os sócios, não entre os sócios entre si, mas não entre os sócios e terceiros. Então, eu acho que a gente poderia resumir, para ficar fácil de entendimento, que o contrato social vai reger as questões negociais da empresa com terceiros no mercado, certo? Certo. Né? E parte delas com os sócios, propriamente dito. E esse acordo de cotistas, acordo de acionistas, vai reger as relações internas entre os sócios. Perfeito. Basicamente é isso. A ideia é basicamente essa. A ideia é essa. O que eu acho que também é importante a gente deixar claro? Que tem coisas que não precisa ir lá para o contrato social. A gente pode trabalhar internamente a estrutura, por exemplo, interna da empresa. Se for uma holding operacional, ou até mesmo uma empresa, uma pessoa jurídica que tem efetivamente a sua atividade dentro de um segmento da indústria, do comércio, enfim, do agronegócio, que a gente fez um episódio sobre isso, você pode reger questões particulares da empresa. Gestão, organização, questões dos diretores. Como que a gente vai nomear os diretores? Quais são os requisitos para esses diretores? Por exemplo, os diretores não podem ser filhos dos acionistas majoritários. Critérios, né? de elegibilidade. Porque às vezes é muito fácil. Eu vou colocar meu filho para fazer isso. Não, peraí, tem regras claras sobre isso, que o filho não pode fazer essa gestão nesse momento. Ele até pode, como o Eugênio falou, desde que ele entre por esse caminho, percorra toda essa estrutura da empresa até chegar nesse cargo. Ele até pode, desde que ele faça isso, mas não já chegue sentando de paraquedas, caindo de paraquedas, como a gente chama, por exemplo, no cargo de CEO, na administração geral da empresa. Você sabe que eu acho que eu vou ser o cara dos causos, né? O contador de história, o Forrest Gump. Você já tem idade, né? Não, já tenho. 41 já tem algum trecho, né? E já tô advogando há 18, 19, então faz bastante tempo. Logo eu tô fazendo um jubileu. Nem nascido nessa logo tô fazendo um jubileu de 20 aí, né? Mas é legal, eu sinto orgulho.
orgulho. Eu recebi uma ligação de um colega que trabalha na área de investimentos, né? Me indagando a respeito de uma circunstância muito particular, mas que tem muito a ver com esse nosso assunto aqui. Ele falou o seguinte: Nilson, é o seguinte, eu tenho um cliente que tem interesse em fazer planejamento e ele tem uma empresa, não é daí questão familiar, mas envolve a questão familiar. Olha só, eram 3 sócios na empresa e o filho de um dos sócios já trabalha na empresa há algum tempo, né? Os outros filhos do mesmo sócio não trabalham e os filhos dos outros sócios não trabalham na empresa, não tem nenhuma atividade, nenhum vínculo. Ele falou assim: Simon, teria possibilidade de fazer alguma coisa para que, eventualmente, na falta desse sócio, o filho dele possa fazer parte do quadro societário, no lugar do pai, porque já está dentro da empresa, já atua dentro da empresa, mas e os outros não, porque não fazem, não tem intimidade com aquela atividade, ou seja, não tem o traquejo do negócio, né? E às vezes até a entrada de um mesmo herdeiro, e daí a gente tem aquela distinção do herdeiro e o sucessor, né? De um herdeiro dentro do negócio pode vir a complicar a situação, né? E aí, o que vocês me dizem? Eu disse para ele que era tranquilo de fazer isso, poderia fazer justamente por um regramento desse, por um acordo de cotistas e fazer um regramento específico. Eu acho que é justamente essa a ideia do acordo, não sai, do acordo de sócio, acordo de cotista, enfim. Prever regras claras para determinados específicos atos que não estão em correlação com aquela parte jurídica ampla do contrato social da empresa. Então, as questões organizacionais internas daquela holding, daquela sociedade, daquela empresa ativa, enfim, o que quer que seja, a gente pode sim prever e dispor dentro do acordo de cotista. O que é importante? Em empresas maiores, por exemplo, você pode prever a estrutura do comitê familiar, né, na gestão da empresa. Até onde, quais são os limites desse comitê, quais são as formas de participação, como que determinado familiar pode participar na empresa. Então, isso é muito importante, porque você falou, nesse caso do cliente aí, do caso que ele chegou para você, para te repassar, que ele queria especificamente aquele filho, e ele já trabalha na empresa. Mas, por exemplo, se tiver uma cláusula no acordo de cotista que fala, olha, o administrador geral, o CEO, enfim, pode ser um dos filhos do sócio ou dos acionistas, desde que trabalhe há 5 anos na empresa. É uma cláusula legal, tranquilo, e ele, por exemplo, preencheu aquele requisito. Preencheu aquele requisito, ele pode sim, efetivamente, entrar naquele cargo de gestão. Outras questões que a gente pode dispor, que é muito importante, as pessoas não se atêm a isso, você até falou no começo, questões e formas de saída da sociedade, principalmente numa holding. Ninguém é obrigado a permanecer sócio de uma determinada estrutura, né? Às vezes o pai cria a holding com a melhor das intenções, eu quero que essa empresa seja uma empresa longeva, que a gente vai perpetuar por gerações, que isso fique para os meus filhos, enfim. Mas tem um determinado que fala, não, eu não tenho interesse em ficar, eu não quero ser sócio dos meus irmãos. Então, como é que eu quero sair? Eu quero sair, eu não quero ficar, como é que eu posso sair? Lá no acordo de cotista a gente pode dispor a forma de sair. Olha, você pode sair dessa e dessa forma, vendendo as participações societárias. Eu posso vender para um terceiro? Não, não pode. Você pode dispor isso lá dentro do acordo de cotista. Por quê? Se o intuito é justamente ser uma holding familiar que tenha somente a participação de filhos, herdeiros, sucessores daquele determinado patriarca que criou, e ele justamente não quer que terceiros estranhem a unidade familiar dele e ingressem naquela sociedade. Então, pode colocar lá no acordo de cotista que é vedado aquele determinado terceiro que não tenha correlação com a família entrar naquela sociedade. Sabe o que é legal dizer? E as pessoas, isso pode chegar de maneira confusa, né, para quem está nos ouvindo, sim, ou para quem está nos assistindo, no seguinte sentido: mas o filho que não entra dele não tem direito? Não, ele não deixa de ter direitos, ele não deixa de ter as cotas naquela sociedade, né? Isso que é importante, sim, a gente dizer também. Veja, o direito de ninguém vai ser preterido, vai ser deixado de lado. Ele simplesmente não tem acesso como sócio ou não tem acesso como gestor daquela companhia, sim, né? Mas ele continua tendo os direitos que aquelas cotas representam. Isso seria no cenário de ele não querer, por exemplo, ser o administrador, né? Não poder mesmo por uma questão de impedimento do acordo, né? Mas ele não perde o direito patrimonial dele. Exato, é isso que é importante dizer, porque pode parecer que a gente está falando assim, olha, quando você impõe um regulamento desse, você deixa um filho de lado e ele não tem direito àquela empresa. Não é essa a questão. O filho vai ter o direito patrimonial que as cotas representam naquela empresa. Tem direito aos frutos, né? Exatamente. Direito aos lucros, a participação e aquele patrimônio. E até a se retirar, mas dentro daquelas condições, sim, previamente estabelecidas e de acordo com aqueles critérios previamente estabelecidos. Excelente.
que você tem a dizer, Eugênio, dessa questão? Eu acho que isso aí, assim, trabalho... E tendo a ideia de que toda empresa deve dar lucro e deve ser profissional, porque quando a pessoa começa um negócio, ela tem em mente que ela quer crescer, né? Então, a empresa, o CNPJ, ele é uma das formas de crescimento. E não só isso, então, quem faz o regramento básico ali, que é o contrato social, e depois parte para fazer um acordo de cotista ou um acordo de acionista também, a depender do formato da empresa que ele constituiu, ele já está vendo algo mais. Então, ele pensa no futuro da empresa. Então, como entra um novo herdeiro, como vai ser a sucessão de um administrador, quais são as cláusulas de barreira que ele vai ter que passar por aquilo ali. Então, todo esse regramento mais fechado, eu entendo que é uma precaução de possíveis celeumas futuras. Então, quem se precaver dessa forma, a pessoa está atenta ao que pode acontecer e aos efeitos futuros. Então, ela quer nada mais do que blindar a empresa, a atividade empresarial, a econômica, de possíveis desgastes, tanto societário, quanto familiar, quanto de outros aspectos. Então, eu vejo com extremamente bons olhos essa questão do acordo de acionista ou de cotista. Eu lembrei de outra situação. A gente até tinha conversado desse assunto, Nilson. Aquelas relações societárias, não falando especificamente de uma holding, onde, por exemplo, eu sou seu sócio. Eu tenho uma relação societária com você e com o Eugênio, por exemplo, mas se você vier faltar, eu não quero que seu filho ou sua filha ingresse nessa sociedade. Perfeito. A gente pode dispor isso dentro do acordo de cotista, né? Então, a gente estabelece essas regras e aí entra dois institutos que, apesar de ser um pouco técnico, mas a gente pode estabelecer eles de uma forma mais clara, que é o intuito persona e o intuito pecúnia. Quando você cria uma empresa com o intuito pecúnia, você, em tese, está abrindo mão de qualquer base, impedimento para que terceiros ingressem nessa sociedade. Então, vai ficar aberto. Terceiros podem vir, por exemplo, no caso de penhora de cotas, ingressar na sociedade, enfim, alguns requisitos precisam ser analisados. Mas se você, por exemplo, colocar a cláusula base nesse contrato social como intuito persona, que você só admite aquela sociedade em face daquelas determinadas pessoas que estão formando e constituindo aquela empresa, você tem formas e instrumentos de vedar que terceiros estranhos àquela relação societária ingressem naquela empresa. O que você está falando aqui diz respeito a affecto societatis. Sim. Né? Porque as relações societárias, elas se dão de duas formas, basicamente. Vamos resumir a essa situação. Vou tentar deixar mais amplo. A gente quer ganhar dinheiro, ou a gente quer conservar o nosso negócio, o que dá dinheiro. A nossa sociedade. Isso, a nossa sociedade dentro do nosso nicho de amizade, de boa relação, porque a gente se entende bem. Eu não sei como vai ser o meu entendimento com o seu filho, com a sua filha. Ou com a sua esposa. Exatamente. Né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio. Eu vejo que essa é uma relação bem sensível para tratar, principalmente quando não quando você vai constituir. Quando você vai constituir é mais simples, porque quando vem para você constituir essa empresa e organizar isso, eu acho que é muito mais simples. Agora, é muito mais difícil quando a empresa já está rodando e os sócios chegam, olha, quero fazer um planejamento, quero me organizar nisso, e são 3 sócios, 4 sócios, enfim, não importa. Reuniu mais de um... Já começa a confusão. Por quê? Olha onde fica o ponto espinhoso disso tudo, né? O ponto espinhoso disso tudo, e muito sensível para a gente trabalhar, eu entendo que seja bem o seguinte, olha... Você quer que o negócio se perpetue enquanto você é sócio dos teus colegas, vamos ver, nós 3 aqui... Mas você também quer deixar a tua família protegida no caso de você vir a faltar eventualmente, e os teus sócios também não atropelarem isso. Não que eles não vão ter direito, mas peraí, mas como que fica o fato deles não ingressarem na sociedade? Eles não vão ter controle, eles não vão saber o que está acontecendo, eles não vão, né? Então, acho que é muito sensível essa parte e a gente tem que trabalhar isso de maneira bem tranquila e trazer essa garantia também. Olha, fica tranquilo, porque no fato de você não poder estar presente, os teus vão estar garantidos também. Dessa e dessa forma. Exato. Seja apurando, por exemplo, seus haveres dentro desse contexto que a gente já fez a predisposição, ou mesmo o ingresso deles dentro desse contexto que também foi feito umas regras anteriores àquele contrato social, né? Outra coisa interessante que eu acho também, Nil, que você falou, quando a gente pensa em acordo de sócio, às vezes as pessoas querem dispor algumas coisas que
talvez no acordo de sócio não é o caminho. É muito comum chegar no escritório, o cliente fala assim, olha, constitui esse patrimônio, meus filhos já são todos maiores, já são casados, enfim, já têm seus cônjuges, mas eu não gosto dos meus genros nem das minhas noras, não. Isso aqui é só para meus filhos. Eu trouxe Isso é muito comum, né? Mas é muito comum. Só que aí entra a questão que a gente sempre fala de um planejamento bem feito. Isso aí, apesar de ser, pode até ser tratado de certa forma lá dentro do acordo de sócio, mas algumas disposições iniciais é necessário serem feitas lá no contrato social. Perfeito. Por exemplo, a forma de ingresso dos filhos nessa doação de cotas, você pode colocar determinadas cláusulas, como por exemplo, incomunicabilidade nessa doação, de que ainda que a pessoa seja casada, por exemplo, no regime de comunhão universal de bens, que aquela doação daquelas cotas, daquela hold, vamos tratar de um exemplo de hold, não se comunique com o patrimônio do casal, né? Então, aquela doação é direcionada ao filho exclusivamente. E, inclusive, se o filho falecer antes do patriarca que doou, aquelas cotas revertem-se em favor do donatário, né? Cláusula de reversão. Do doador, perdão. Cláusula de reversão. Cláusula Muito de reversão. importante. Eu acho que em todos os casos em que a transferência de patrimonial do pai para os filhos em vida, né? É importante ele ter esse ponto, porque eu entendo isso como um ponto de equilíbrio e controle. Né? Você ter essa cláusula de reversão, contrapesos, né? peso e contrapeso. Olha, a gente está sujeito a várias circunstâncias e assim, pela ordem natural das coisas, eu penso o seguinte: Sim. eu vou primeiro que o meu filho. Eu me vou antes da minha filha, por exemplo. Você vai antes do seu filho. Mas não é isso que acontece. Ó, vamos pegar um exemplo. O Abílio Diniz. Sim. Recentemente perdeu um filho. Né? Então, assim, ter isso muito bem organizado, muito bem claro dentro desse acordo, eu acho que vai trazer tranquilidade, traz tranquilidade para todo o segmento e traz tranquilidade não só para dentro do próprio negócio, porque os sócios não vão ter aquela tensão. Puxa, e agora? O Neil Simon faltou? Vamos ver que nós três somos sócios. Puxa, o Neil Simon faltou. Nós temos que liquidar uma parte da empresa para bancar a parte dele e entregar para a família, porque a família não vai entrar como sócia, né? Ela entra, vai herdar as cotas, mas não vai poder ingressar naquela sociedade na parte de gestão, administração e tudo mais. E isso às vezes inviabiliza o negócio. Pois é, mas aqui a gente falou duas palavras aqui no decorrer desse podcast que eu acho que elas traduzem bem o que é um contrato social e principalmente um acordo de cotista, né? Que é tranquilidade e segurança. Boa. Porque dá segurança interna entre todos aqueles que foram concordes e a tranquilidade vem do pós-planejamento, porque quem fez um planejamento e deu tudo certo, ele vai ficar tranquilo, porque aquela vontade dele já está materializada. Excelente. Para concluir, Nil, o que você fala a respeito do acordo de sócio? Eu diria que o acordo de sócio ele tem que ser muito bem pensado. E volto no mesmo... A gente sempre vai bater na mesma tecla aqui, vocês vão escutar muito isso. Eu acho que em todos os episódios, praticamente, a gente vai acabar repetindo essa circunstância de que não existe um padrão. Né? Por quê? Situações familiares, composições familiares são distintas e devem ser observadas de acordo com aquela circunstância. Volta aí, olha como é presente a multidisciplinaridade de conhecimento do profissional que vai elaborar isso. O cara tem que entender de direito de família, ele tem que entender até de relações interpessoais, para saber, olha, isso aqui pode gerar conflito, isso aqui não pode gerar conflito, isso aqui vai ser tranquilo. Né? Eu diria que assim, ter essa clareza, tentar passar, porque assim, por mais habilidoso que sejamos ao transferir essas ideias para o papel, né, a gente tem que ter a clareza da interpretação daquilo que está sendo transferido. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para todos que estão envolvidos no negócio, porque é só isso que vai conferir tranquilidade, serenidade e, na verdade, é o seguinte, é olhar aquilo com um olhar futuro. Não só por enquanto nós estamos aqui, nós três, fazendo o negócio fluir, beleza, a nossa sinergia é uma, né? Depois que isso se rompe, por qualquer circunstância, seja até, na verdade, se o acordo de sócios, a gente está falando aqui de sucessão, a gente está batendo muito essa questão de sucessão, acho que é porque a gente lida muito com isso, sim. Mas assim, até na questão da, olha, não quero mais ser sócio de vocês, não tenho mais esse interesse e preciso seguir o meu caminho, a minha carreira solo, não é? Né? O acordo de sócios vai prever tudo isso, vai deixar isso tudo muito claro e vai dar tranquilidade para que, por exemplo, no negócio, tanto eu, enquanto estou saindo, tenho um certo equilíbrio no recebimento dos meus haveres, quanto vocês que ficam com o negócio têm tranquilidade na continuidade daquilo.
Excelente. Pois é. E assim, tudo que é acordado entre todos e respeitado não sai caro para ninguém, né? É aquele ditado antigo, né, dos nossos avós. Eu acho que vocês já concluíram muito bem. Eu só iria acrescentar uma coisa. Não deixem de fazer um acordo de sócio, um bom acordo de cotistas, enfim. Procurem um profissional qualificado para isso e façam. Não deixem a questão, depois a gente vê. Essa é a pior expressão que você pode utilizar no campo do direito empresarial, ou no societário, enfim, não deixe para depois. Resolva isso agora, deixe isso pronto. Você não sabe o dia de amanhã. A gente já falou, né? Eu disse isso num episódio que nós gravamos junto com a Giovana, que quando você pensa em fazer algo... Passou da hora. Já passou da hora. Você já está olhando para o retrovisor, puxa, isso ficou lá atrás. E às vezes o lá atrás, eu estou lendo um livro, Psicologia Financeira, né? E o cara diz justamente isso. Ele está focado mais na parte de investimentos. Ele diz o seguinte: olha, você tem que olhar para o futuro e ter isso tudo muito bem organizado. Porque se você deixou para olhar e fazer isso, o que está lá atrás, já a gente está em constante mudança. Sim. Ele fala que os mesmos investimentos que o Warren Buffett, na verdade, que é um dos maiores investidores do mundo, fez, hoje já não são os mesmos, entendeu? E o negócio também funciona dessa forma. Por quê? Ele está em constante fluidez, constante, permanente mudança. E as ideias mudam. Sim. Então, o momento... Por isso que eu falei até que é muito mais fácil no momento em que você vai constituir o negócio, fazer esse acordo, do que pegar um negócio pronto e falar assim, eu preciso fazer agora. Mas porque isso não impede, mesmo que o negócio esteja pronto. Não existe nenhum impedimento para que isso faça. É até recomendável que todos sentem, né? Tenha um mediador para ponderar todos esses interesses. E isso seja feito. Até porque a maioria das empresas, elas surgem como algo que não tem aquela perspectiva de se tornar algo muito grandioso, enfim, mas muitas vezes acontece. E a empresa cresce, toma uma proporção gigante, enfim, entra terceiros, entra familiares, filhos, e acaba que se transformou em uma estrutura tão grande que é necessária essa organização. Né? Não deixem para depois. Eu encerro aqui mais um episódio do nosso podcast, aqui do Planeja Cast, em São Paulo. Eu, Nil Simon Caio Volkoff, lá de Curitiba, Eugênio Aleixo e Arcedino Concesso, lá do Tocantins. Um grande abraço, curtam e compartilhem os nossos episódios. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço.